Bom dia! Vai, Mari, sorteia aí o Felizardo do capítulo 6. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Que quem for sorteado hoje, ele vai começar a rir. Não sei se é de nervoso. Desespero. É. Então vamos lá. Nayara, Karine, Camila, Mariana, Chafi, Eliane. O Lucas. Tá aqui, Lucas. Ah, tá. Tá? 3, 2, 1, foi. Nayara! Eu não acredito. A Mariana nunca vai, gente. Eu acho que tá todo mundo. Mariana. Eu acho que a Mariana tá fazendo uma treta nesse Eu negócio. tô tipo manipulando a parada. Certeza. Ah, quem vai me ajudar? Levanta a mão. Todo mundo Deixa eu vai até ajudar, deixa eu abrir a apresentação, a minha aqui, porque, meu Deus do céu. Ontem até a apresentação eu fiz. Porque não Como fiz só as assim? anotações. Feito? Não, eu tinha feito anotação, tipo Chafi, sabe? Anotação, tá. Daí ontem eu vi que o negócio era mais embaixo. Falei, não, deixa eu fazer uma apresentação, porque senão eu vou me perder. Eu me perdi na apresentação, pra você ter uma ideia. Eu escrevi, eu tirava, daí eu voltar. Ih, foi uma beleza. Começo já ou a gente espera o Lucas? Não, acho que pode começar e ele já entra, tá? Eli, Então tá. tá aí? Tá. Legal. Eu vi ela aí. Pronto. Então vamos. Eli, não sei se você escutou, mas a Nayara que foi sorteada pela felicidade dela. Tô pegando alguma coisa pra beber. Vamos lá. Vocês estão bem em cima das minhas palavrinhas. Já mudei. Aí. Boa sorte. Estamos com você. Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, esse capítulo eu achei um capítulo bem denso. Ele é comprido, ele é longo, ele fala bastante coisa de algumas coisas que eu não entendo muito bem. Então, quem tiver algum comentário aí vai levantando a mãozinha, vai fazendo, tá? Fica à vontade. Lá no começo ele coloca o desafio de construir um modelo de negócio robusto para garantir que o empreendimento gere bons lucros. Ele fala ao longo do capítulo algumas vezes sobre não só criar o oceano azul por criar, mas que é um oceano azul que realmente traga algum resultado para a empresa, que gere lucros, e ele coloca ali uma receitinha ajudando a gente a criar um plano de ação para que isso aconteça. Então, ele analisa a sequência estratégica, como desenvolver, validar ideias do Oceano Azul para garantir a viabilidade comercial. Não adianta só a gente idealizar, né? E a gente sabe que muitas dessas ideias, quando a gente está pensando, quando a gente se coloca para pensar fora da caixinha, vem algumas ideias que parecem maravilhosas na nossa cabeça, mas que ela não tem uma viabilidade comercial, necessariamente não tem uma viabilidade comercial boa, ou ela é muito legal para um nicho muito específico, que não é uma coisa que vai trazer um lucro para a gente nesse momento. Várias coisinhas ali que ele colocou para a gente pensar antes de realmente jogar o produto ou o serviço no mercado, para que a gente tenha um resultado legal. Aí ele colocou uma sequência estratégica ali que reduz o risco do modelo de negócio, né? Então, a utilidade para o comprador, preço, custo e adoção. E a seguir ali ele vai colocar várias coisinhas que vão nos trazer a maneira de fazer isso, de estudar isso, de pensar isso para que o seu negócio dê certo. Deixa eu tirar vocês aí. Vamos lá. Opa, pulou. O primeiro que ele fala ali, vou tirar vocês da minha frente, é a utilidade para o comprador. Então, a questão que norteia esse tópico existe alguma razão convincente para que as pessoas comprem a ideia? Então, assim, o que ele coloca ali é que a primeira coisa que você tem que pensar nessa questão. Porque se as pessoas não tiverem interesse em comprar sua ideia, se a sua ideia não for convincente para as pessoas, você já tem que começar aí
a repensar o seu plano, a repensar a sua estratégia, a repensar o seu produto ou serviço, de maneira que a resposta para essa pergunta seja sim, né? Porque senão você não vai conseguir convencer ninguém de comprar seu produto pelo produto. Isso antes de pensar em preço, antes de pensar em qualquer outra coisa. Tem uma utilidade efetiva para o comprador ou não? Então, assim, às vezes é uma ideia muito legal para a gente, mas né, ela não é para muita gente, ela não é para um nicho muito grande. Então, de repente, ela não tem uma viabilidade econômica aí. O preço. Essa parte eu achei muito interessante, que ele define o preço do produto antes do custo, né? Que ele vai um pouco contra aí um monte de coisa que a gente aprendeu, que a gente entendeu, porque geralmente se calcula o custo, o que você vai ter de custo nesse produto ou nesse serviço para produzir, ou de mão de obra. Você calcula todos os custos para você, então, definir o preço com base num lucro de X% ali que você coloca. Aqui ele coloca o contrário. E ele ainda explica isso, que é muito importante você definir o preço primeiro. E daí, por quê? Porque ele tem que atrair a massa de compradores-alvo. Então, você tem um público-alvo ali que você quer atingir e você tem que entender se esse preço que você está colocando no seu produto, ele é viável para todas essas pessoas, né? Porque se essas pessoas não tiverem o poder de compra dentro do preço que você está colocando, nem adianta você fazer todo aquele trabalho, porque ele vai ser um produto que de repente tem um valor muito elevado, ele não vai vender tanto quanto você gostaria que ele vendesse. Então, você tem que pensar no preço antes de pensar ali no custo do seu produto. Ali para frente ele fala do custo, se você consegue produzir a oferta cobrindo seus custos e gerando uma boa margem de lucro. Então, é o caminho inverso, né? Depois que você define o seu preço, você vai estudar o seu custo e vai trabalhar para o seu custo chegar no que você gostaria que ele fosse, para que mesmo assim você tenha uma margem de lucro boa ali. E daí lá para frente ele complica um pouquinho mais essa questão ainda de preço e de custo, que não é só ter um preço bom pro seu cliente, né? Mas a gente já vê isso, que é a parte que eu vou pedir uma ajuda para vocês. A adoção. Então, a adoção, ele pergunta quais são os impedimentos para pôr em prática essa ideia. Você tem que estudar as barreiras, você tem que ver se você vai conseguir encarar tudo que está ali na sua frente para poder colocar esse produto no mercado. Então, esse esqueminha que ele colocou, ele não é assim uma coisa certa, mas não é uma coisa 100% certa, mas é o melhor caminho para você começar a pensar na implementação do seu produto no mercado, para ver se a sua estratégia do Oceano Azul realmente ela é viável, né? Não é só uma ideia legal, um produto novo, uma coisa inovadora, para ver se a estratégia como um todo ela é viável comercialmente para você. Nai, deixa eu só claro. acrescentar aqui o que eu achei legal. Assim que ele foi falando sobre as etapas ali da utilidade, do preço, ele ia colocando aquele não traço repense, que ele puxa para cima de volta, ele coloca, tipo, por exemplo, é a sequência estratégica. Se não é útil, ele fala, neste caso, são duas opções disponíveis: abandonar a ideia ou reformulá-la. Então, Sim. Isso eu também achei legal, que no final de cada coisa ele falava, olha, se não deu certo, reformule, abandone ou reformule. Tipo, não siga, sabe? Eu acho que essa a gente não geralmente continue se não tiver assim, né? É tipo, a gente às vezes insiste no erro, né? Então tá. Aí, avaliando a utilidade da sua ideia. Então, muitas empresas não oferecem um valor excepcional por estarem obcecados pela novidade. Então, é isso que a Mari disse, né? A gente insiste no nosso erro às vezes, porque a gente quer tanto fazer aquilo dar certo, a gente quer tanto viabilizar aquele produto ou serviço, que a gente esquece das outras etapas. A gente não oferece um valor excepcional para aquilo ali, e aí ela acaba não tendo uma estratégia boa no mercado de venda
o nosso público-alvo. Você precisa avaliar seu produto ou serviço de maneira a entender se os clientes têm motivos convincentes para comprar. Isso é muito importante, é a primeira etapa lá do quadrinho que ele coloca. E se o comprador, se o público, ele não tiver um motivo convincente para comprar, ele não vai comprar, independente do preço, independente da inovação que você trouxe. Então, assim, ele precisa ter motivos reais. Não é só uma coisa legal por ser legal. Ela precisa ser útil. E agir com base no pressuposto de que a alta tecnologia e certeza de grande utilidade é um grande erro. E aí ele dá alguns exemplos de alguns produtos ali. Como ele dá muitos exemplos durante o livro todo, eu não peguei todos, eu peguei um exemplo para trazer para vocês, que é o exemplo deste produto aí, que é o CDI da Philips. Eu dei uma pesquisada nele por fora, ele foi co-desenvolvido pela Sony. Isso ocorreu em 1986 e o lançamento dele foi em 1991. Com base em tudo que a gente, né, que ele trouxe no livro e também das pesquisas que eu fiz ali, eu entendi que esse é um exemplo clássico eu achei que ia dar certo porque é super tecnológico. Lá em 1991, um aparelho que fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, que ele te poupava espaço, que ele era super tecnológico, ele não deu certo. Então, ele foi ali criado para promover interatividade entre televisores comuns, sem precisar de um computador, um kit multimídia, um videocassete que seja, ou qualquer outro aparelho que existia na época e que pudesse cumprir esse papel. Então, ele possibilitava que as pessoas usassem várias coisas diferentes, vários aplicativos, que assistisse filme, jogasse, fizesse várias coisas com um único aparelho, né? Mas aí qual que era o problema dele? Ele era difícil de entender, ele tinha muitas tarefas e ele era muito demorado para as pessoas entenderem sobre o funcionamento dele. E no livro até coloca que não só entender sobre o funcionamento, mas, por exemplo, nas lojas de varejo, os colaboradores tinham que ser muito bem treinados para explicar para o comprador sobre o aparelho, sobre as funcionalidades, sobre tudo que ele fazia e ensinar como usar. E isso para o varejo também era ruim, porque o vendedor não queria perder tanto tempo com isso, ele queria vender logo, passar para a próxima venda. Então, assim, foram vários fatores que foram dificultando a venda desse produto no mercado. Então, assim, não foi só o porque ele é difícil de entender, ou só porque ele faz muitas coisas, ou de repente o valor dele, que era um pouco elevado para a época. Mas ele trouxe uma série de fatores. Então, os colaboradores das lojas não queriam dispensar muito tempo para fazer essa venda, porque era muito complicado, era muito difícil explicar, era muito difícil convencer o cliente, porque ele não entendia tudo que o aparelho trazia de benefício, ele não conseguia ver o valor do aparelho como valor e não como um custo para ele, né? Então, eu acho que uma série de erros que aconteceram no meio do caminho, combinado com a alta tecnologia, que para a época estava um pouco à frente do seu tempo, talvez, e acabou não dando certo. É um produto que era muito promissor, que eles gastaram muito no desenvolvimento de tudo isso, e que acabou não trazendo o retorno desejado. Aí até coloquei ali embaixo uma coisa bem importante que ele traz no livro. Os clientes simplesmente não tinham motivos convincentes para usar esse equipamento. Então, ele acabou ficando parado no mercado, teve pouquíssimas vendas e a empresa teve um prejuízo aí bem grande. É a tecnologia que não é, por si só, uma inovação de valor que vai fazer com que as pessoas tenham interesse em comprar um produto. Nai, só complementando, né? O que eu fiquei pensando, hoje, se a gente for analisar, tudo bem, né? Totalmente diferente. Mas o celular hoje, ele é tudo numa coisa só, né? Hoje, se você perde o celular, você morre. Porque é onde você faz tudo isso e muito mais coisas. É como realmente as pessoas não estavam preparadas naquele momento, né? Que realmente, a hora que eu li, eu nem lembro disso. Eu nem lembro desse equipamento.
Não ia lembrar, né? Mas eu também não lembro. Vocês são mais novos, mas eu não sei. Mas eu perguntei para um pessoal, tá? E ninguém lembrava desse equipamento, então... Então, tipo, deve ter entrado e saído muito rápido, porque... E olha que meu pai trabalhava na Philips. Tudo bem que ele não trabalhava na parte de equipamento, ele trabalhava com parte de telecomunicação, mas tudo que era novidade, a gente ficava sabendo. E eu não sei, depois posso até perguntar para ele. Será que esse aparelho não ficou só restrito lá fora? Lançaram lá e não veio, não foi exportado, sei lá. Pode ser também, né? Eles não falam isso. Tem um outro, só aproveitando o gancho aí, um outro exemplo disso daí em relação à tecnologia, a garantia, quer dizer, a não garantia de que a tecnologia vai trazer bom resultado é a televisão em 3D, né? Que também foi um puta investimento de pesquisa e desenvolvimento, etc. Só que acho que esqueceram de um detalhezinho que era ver se teria oferta, né? Demanda talvez até teria, as pessoas talvez, né? Acredito que tenha sido feito pesquisas e tal. Só que as companhias de TV e etc., né, não investiram para produzir programas em 3D, que tem uma diferença, né? Era isso que eu ia falar. Não é só o receptor, você tem que ter quem envia a mensagem aqui. Isso. E aí você assistir um filme, né, no cinema em 3D é uma coisa, ele foi feito para aquilo, específico para aquilo. A TV já não. Você não vai assistir novela, filme em casa, série, que quer que seja, jornal nacional, em 3D. Não faz sentido produzir esses programas em 3D. Então, a nossa TV da sala, ela é 3D. E aí, no começo, o funcionamento da TV é muito bom, porque você tem os óculos, tudo. Mas o problema realmente foi esse, Chá. A questão não tem programa, né? de não ter. Então, ou você gasta um dinheirão com... Na época era o Blu-ray, né? Que fazia em 3D, que também já caiu por si. Mas parou-se de usar porque não abasteceram. Não, sem contar o uso do óculos, né? Que já não é confortável. Quem usa óculos já sabe que não... é horrível, né? Gente, é uma coisa assim, ninguém fez uma pesquisa com a gente, sabe? Que usa óculos para ver se é bom. Não, e muitas vezes também, assim, pelo menos aqui em casa, eu particularmente, eu assisto muito a TV, só que em muitos casos também a TV fica se tornando um quadro. Eu deixo ela ligada, fica ali de fundo, ouvindo, e eu tô aqui fazendo outra coisa, né? Aí ouço alguma coisa interessante, vou dar uma olhadinha. Se fosse 3D, eu ia ficar colocando, tirando o óculos para ver o que está rolando lá, né? Não é algo funcional. Eu não vi isso como algo funcional, né? E a Camila aí, como tem uma, eu nem sabia, mas enfim, tem uma como exemplo prático em relação à falta de produto para abastecer a TV, né? Você acha que o Romeu ia ficar sem TV 3D? Impossível! Vamos lá. Vamos lá. Aí ele começa a falar da precificação estratégica. Eu comecei a me bater de um jeito nesse livro que vocês não têm noção. Eu trouxe muitas coisas ali, não palavras minhas, muitas coisas do livro mesmo. Então, ele coloca lá que muitas das estratégias mais poderosas do Oceano Azul não envolvem a descoberta de novas tecnologias, que foi o que a gente acabou de colocar ali como exemplo, tanto da TV 3D quanto desse aparelho da Philips. Isso é importante em cada momento da minha esposa, né? Até às 8h30 da manhã, quando eu estou fazendo café, ela tem que me lembrar de mim. Depois eu conto as histórias de TVs aqui em casa, gente, para outro momento. Faz tempo que eu não compro. Ele já tá falando, faz tempo que eu não compro. Vai, continua. Vai. Aí ele começa a entrar num assunto um pouco mais profundo com relação à descoberta de tecnologias e precificação. E coloca ali, em consequência, não são patenteáveis nem exclusivas, sendo, portanto, suscetíveis à imitação. Então, nessa parte do livro, ele começa a falar também da imitação dos oceanos azuis que outras empresas criaram, porque simplesmente um modelo de negócio estava lá, era só você entrar na loja e dar uma olhadinha e copiar. Era simples, não tem patente, não tem nenhum direito autoral, não tem nada. É só você entrar lá e copiar. E então, isso é um probleminha que acontece quando a gente não fala de alta tecnologia, porque a tecnologia, as empresas vão lá, patenteiam, elas guardam sua tecnologia para si e ninguém mais pode usar.
Então, diferentes tipos de estratégias, de produtos e serviços de Oceano Azul, por exemplo, a Starbucks, quando ela começou com o método dela, de como ela vendia, como ela fazia, como ela atendia os seus clientes, era uma coisa fácil de copiar. Tanto que muitas outras cafeterias começaram a surgir com o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo nomezinho escrito no copinho. Por quê? Porque qualquer um que entrava lá, pedia o seu café e ia embora, já conseguia entender como funcionava. Então, uma pessoa com um pouquinho mais de visão podia facilmente copiar e trazer para o seu negócio isso também. Então, ele começa a falar muito da imitação em vários tipos de setores, ele falou da Academia Curves, que é uma academia que é só para mulheres, né? Então, o que acontece? Você entra lá, se você se matriculou, entrou, fez uma semana de aula, você entendeu como funciona, você já tem uma academia, você pode levar para a sua esse modelo também. Você pode fazer uma área separada só para as meninas, você pode colocar as aulas de uma maneira diferente, como a Academia Curves coloca, você pode fazer isso, porque não é um modelo de negócio que está escondido, ele está ali disponível para quem quiser entrar e conhecer. Então, daí ele coloca, para as empresas que não desfrutam de proteção, a recomendação é praticar preços relativamente mais baixos. O que eu entendi sobre essa questão de praticar os preços mais baixos, você faz todo aquele estudo, você estuda para diminuir o seu custo da melhor maneira possível para poder atingir um preço que seja mais atrativo para o seu público, que seja mais acessível. E quando alguém chegar para imitar, ele não vai conseguir bater o seu preço porque ele não fez todo o estudo que você fez. Então, ele pode até te imitar no modelo de negócio, mas ele vai acabar tendo um preço um pouco mais alto porque ele não trabalhou em cima dos custos, ele não trabalhou em redução de custos com a equipe, com materiais. Então, a estratégia é praticar preços relativamente mais baixos para dificultar a imitação dos concorrentes. Aí a precificação estratégica deve atrair compradores, mas também garantir sua retenção. Isso é super importante quando a gente fala da imitação, porque se você retém esses seus compradores, retém esses seus clientes, se você segura eles comprando o seu produto ou usando sempre o seu serviço, por mais que exista uma imitação de alguma outra empresa, ela vai continuar consumindo do seu. Então, você tem que ter estratégias de retenção. O fundamental não é definir o preço em comparação com o dos concorrentes no mesmo setor, mas sim em comparação com os substitutos e alternativas ao longo de diferentes setores. Nesse momento, ele deu o exemplo da Ford, que lá atrás, quando todo mundo estava pensando em carros carros muito luxuosos, carros muito exclusivos, que tinham a sua produção feita mais artesanalmente, esses carros tinham um valor muito elevado e não atingiam uma grande massa de compradores. Não era isso que todo mundo queria. Aí eles deram o exemplo da manutenção dos carros, que era uma manutenção de alto custo, né? Porque ele era mais, a produção dele era uma produção mais artesanal. Ele exigia muita manutenção porque na época as estradas não estavam preparadas para esse tipo de meio de transporte. Então elas estavam preparadas para cavalos e carroças, então elas eram mais brutas, elas não tinham tanto cuidado com aqueles veículos, então eles exigiam muita manutenção a altos custos. E a Ford, ela criou um carro que era vendido em uma cor só, então todos os carros eram pretos. Pronto, acabou. Todos os carros vão ser pretos, você não vai escolher mais a cor do seu carro, mas em compensação ele vai durar nas estradas, ele vai te levar para onde você precisa, ele vai te exigir menos manutenção e a manutenção que você precisar fazer vai ser uma manutenção a um custo bem menor em comparação aos outros carros. Na hora dele fazer a precificação, ele comparou os valores para poder decidir o valor, não aos carros de luxo que eram vendidos na época, mas ele comparou
as carroças com cavalos, com esse outro meio de transporte, que era o meio de transporte mais utilizado pela massa e que eles teriam poder aquisitivo de comprar o novo carro da Ford, que a Ford estava lançando. Era um carro mais bruto em comparação aos outros do mercado, mas ele atendia melhor a todas as necessidades do público. Então, eu acho que ali no finalzinho ele começou a dar exemplos práticos de tudo que ele mostrou pra gente lá no começo, daquela tabelinha. Você pensou em tudo isso? Porque a Ford pensou quando ela foi criar esse carro ali. Ela passou por todas aquelas etapas e trouxe para o consumidor uma coisa que fosse que ele quisesse comprar, que fizesse sentido para ele, que fosse viável na questão de custo para o comprador e também para a fábrica. Então, assim, ele passou por todas aquelas etapas e é isso que ele mostrou ali no final. Olha, a Ford fez tudo isso. Por isso que lá naquela época, com esse produto em específico, ela teve muito sucesso. Então, não é como eu disse lá no começo, não é uma receitinha de bolo que você vai fazer, vai seguir, vai dar certo com certeza. Mas é uma coisa que vai te ajudar e vai te dar um caminho muito mais claro para chegar no seu objetivo. Então, foi nesse modelo, foi nesse exemplo, na verdade, que caiu a ficha do lá na frente, né? Do exemplo da tabelinha na frente. Por quê? Eles não se atentaram ao que já era do mercado, eles analisaram a charrete. Aí, qual é o preço de pessoas que usam charrete? Elas pagariam por esse preço. Então, foi quando ele analisou o preço primeiro. Aí, eles reformaram toda a fábrica, refizeram toda a fábrica para mudar de 21 minutos para 4 minutos a produção. Não foi só isso, foram várias coisas para poder chegar no custo. Então, aí caiu a ficha, até aí não tinha caído, né? Aí caiu a ficha do que ele estava falando sobre determinar preço e depois o custo. E aí traz também aquela questão do capítulo anterior, eu acho, que é de pegar os não clientes. Eles não pegaram os clientes que já consumiam carro de luxo e ofereceram um produto mais barato. Eles pegaram quem andava de carroça e queriam subir um nível, né? Então, eles subiram quem estava mais embaixo, não desceram quem estava mais em cima. Quem continuava tendo preferência pelo carro de luxo, o carro de luxo continuava lá. Mas eles atraíram quem andava de carroça, né? E isso que a Camila falou também. Primeiro eles colocaram um preço, depois viram como que era, o que tinha que ser feito, né? Reduzir, colocar pessoal menos qualificado para produzir os carros, que já não eram mais artesanais, era linha de produção, né? Com isso foi caindo o custo de tudo. Legal. E daí ele coloca ali no final as alavancas fundamentais para atingir o lucro, né? Então ele traz a inovação de custo, a inovação de processos de negócio e a formação de parcerias. Até o momento ele também não tinha trazido esse tópico de formação de parcerias. Então ele coloca que você tem que ter parceiros para que você consiga atingir seus objetivos, principalmente quando você fala de uma estratégia que está suscetível à imitação de outras empresas. Só que lá no finalzinho ele também traz ali que pode acontecer de que por mais que sua empresa dinamize, agilize os processos, inove em custos e forme parcerias, a empresa pode não alcançar sua meta de custos. Então, assim, nem toda estratégia de Oceano Azul é uma estratégia viável financeiramente, que vai vender, que vai trazer um lucro para a empresa, que vai trazer realmente uma diferenciação no mercado. Eu acho que é meio que calma, né? Você pensou nisso, fez todo esse processo, muito legal. Você passou por tudo isso e você entendeu como tem que fazer. Mas nem tudo vai dar certo da maneira como você gostaria que desse. Então, de repente, a hora de você, como ele coloca no começo, chegou até o final e viu que não vai dar certo, de repente é hora de desistir dessa estratégia em específico e passar por uma outra e repensar esse Oceano Azul e ver um outro produto ou serviço que seja um pouco mais viável. E aí, na segunda vez que você fizer todo esse processo, você já vai ter uma facilidade maior em passar por tudo isso. E cada vez que você refizer, vai ser mais fácil para você e uma hora você vai encontrar o seu produto ou serviço ideal para que realmente seja lançado. Aí, ali no finalzinho, eu coloquei uma frase só para dar uma discussão no grupo mesmo,
que é quando se combina utilidade excepcional com precificação estratégica, você desestimula a imitação. Eu li, reli várias vezes esse final do livro e demorei para entender algumas coisas e essa foi uma delas. O que eu entendi sobre isso que ele colocou ali com relação à desestimulação da imitação? Que quanto mais você conseguir atingir com sucesso todas aquelas etapas, então, se você pensou primeiro no seu preço para depois reformular seu custo, e você realmente conseguiu reformular seu custo de uma maneira satisfatória para te trazer um lucro legal a um preço baixo para o consumidor, vai ser mais difícil das outras empresas te imitarem, porque elas não vão ter um preço competitivo como o seu. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi ali do capítulo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, pedir ajuda aos universitários, se eu falei alguma besteira. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar. Então, sobre essa última frase aí, Nai, o que eu entendo também? Porque assim, o teu concorrente, ele vai saber realmente quais são todas as utilidades do seu produto e do seu serviço e qual que é o preço que você pratica. Isso é aberto, né? E tá claro para todo mundo, mas a chave, na verdade, está aí, está no custo. Qual foi a estratégia que você teve? Quais foram as coisas que você fez, né? Que você reduziu, eliminou, substituiu, terceirizou para chegar no teu custo? Então, e o custo é uma coisa que fica restrita à empresa, né? O teu concorrente, ele pode até saber mais tarde, depois com o passar do tempo, como que você reduziu o custo. Mas de início, isso é restrito à empresa. Então, é o teu segredo, né? A chave ali para o sucesso, eu acho que do produto e para realmente desestimular a imitação. Tem outra coisa, né? E nem sempre o concorrente está disposto a fazer tudo que você fez. Igual, por exemplo, da Ford. Eles mudaram tudo para poder chegar, né? Quem que estava disposto naquela época ou em qualquer época para fazer isso, né? Ô, Nai, eu vou te descompartilhar, eu vou compartilhar a minha, só porque eu queria colocar uma tabela aqui. Podem falando, tá, gente? Para a gente poder falar da tabela que ele dá na verdade ele dá no livro, né, vários exemplos que eu acho que isso ajuda a gente quando a gente for analisar algo nosso, né? Então, por exemplo, ele traz aqui a tabela que é o que depois ele fala 1 a 1, né, que você colocou na tua apresentação, mas ele traz o mapa de utilidade para o comprador, os 6 estágios do ciclo de experiência de compra, pelas 6 alavancas da utilidade, né? Aí eu acho que isso é uma ferramenta legal. Aí aqui, ó, ciclo da experiência de compra, aí ele vai fazendo várias perguntinhas que eu acho que também faz cair a ficha para a gente nos ajudar, por exemplo, quando a gente estiver avaliando um produto. E aqui também, né, os obstáculos à utilidade para o comprador. Também ele vai trazendo por perguntas. Aqui eu fiz igual você. Aí aqui, né, aqui você esquece, né? Aqui esse corredor de preço de massa, você passa. Nessa hora eu dei uma bugada. Nessa hora eu buguei total, mas assim, eu entendi a questão quando ele falou, então, os 2 passos, né? Identificar o corredor de preço da massa, se ele é a mesma forma, se ele é forma diferente, mesma função, forma e função diferente, mesmo objetivo. Que aí é o seguinte, aqui, ó, forma diferente, mesma função, né? Então, o modelo T, ele veio com a mesma função dos outros carros e da carroça, mas de forma diferente, né? Forma e função diferentes e mesmos objetivos. O Circo de Solé. Então, o Circo de Solé, calma aí, deixa eu tirar vocês aqui. O Circo de Solé, ele tem o mesmo objetivo de atividades noturnas, né? Bares, restaurantes, então ele compete, mas ele é forma e função totalmente diferente. Totalmente. Só que os 3 se dedicam à mesma atividade, desfrutar uma noite fora de casa. E aí tem o passo 2, que é especificar um nível. Calma, que vocês estão de novo na minha. Dentro do corredor de preço, né? Então,
o primeiro fator, que é o grau em que o produto ou serviço conta com proteção legal, que aí foi o que a Nay falou bastante, né? Da questão das patentes, o quanto que pode te imitar ou não. E aqui o segundo fator é o quanto que dos recursos exclusivos que a empresa tem, as capacidades essenciais, como as instalações, igual a gente falou agora do modelo do Ford T. Aqui eu pus um exemplo que um exemplo da Polishop, porque a gente vive muito, a Eliane vai concordar comigo. O que a Polishop fez, tá? Especificar um nível dentro do corredor de preço. A Polishop, ela garante inovação, exclusividade do produto, e sempre, qualquer produto, ele tem um diferencial. Então, por exemplo, a Air Fry, você não acha a Air Fry original se não for na Polishop, porque ela faz contrato com as empresas de exclusividade, né? Então, a Polishop, ela não focou na questão da fábrica, não focou, se bem que agora a Polishop, ela está focando na questão de produtos próprios, né? Porque segundo o João Apolinário, só quem tem fabricação própria vai ganhar margem nesse mercado de varejo, né? Porque quando você é um distribuidor, você compra e revende, cada vez mais esse mercado está sendo consumido e a margem está ficando muito pequena. Então, agora a Polishop, ela está sim investindo em produção de produtos próprios, igual as panelas lá, que todo mundo fala. As panelas agora são marca Polishop, né? Mas isso foi muito importante. Você não acha qualquer coisa, qualquer produto que a Polishop vende em qualquer outra loja. O que a Polishop vende é exclusivo Polishop, é um contrato com as marcas. Então, foi aí que eles conseguiram especificar o nível dentro do corredor de preço. Não, a imitação até é possível, mas não é original, né? Que é o caso da Air Fry. Eli, quer falar alguma coisa? Quer complementar? Eu quero volta no gráfico do preço. Esse? Isso daí, Eu só consegui realmente entender ele quando eu entendi o tamanho das bolinhas. O tamanho das bolinhas é o número de pessoas que estão dispostas a pagar por aquele valor. Então, se a gente olhar quais são as bolinhas maiores, são da mesma forma, né? E quando tem um diferencial. Ou seja, o que as pessoas estão dispostas a pagar? Elas estão dispostas a pagar por aquilo que ela conhece, que é confortável para ela, que está dentro, dentro daquilo que ela que sempre foi passado para ela, né? Ou então, quando você mostra que aquele diferencial faz sentido para ela. Então, eu acho que a questão do preço, interessante que vocês trouxeram de uma forma, e eu li de forma um pouco diferente o capítulo. A questão do preço, ele para mim, não ficou de forma assim, você tem que trabalhar num preço menor. Eu acho que não li essa mensagem. Eu li a mensagem seguinte: o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você está levando como benefício para ela, né? As pessoas estão dispostas a pagar isso, ok. A partir daí você traz o custo, né? Mas é isso. Uhum. Então, aí para mim fez sentido depois esses nível superior, nível médio e nível inferior. Quer dizer, quando você consegue levar os diferenciais, né, adequados para as pessoas, é quando você vai conseguir trabalhar de forma diferente o preço, né? Foi assim que eu entendi nesse ponto do preço, né? Eu só consegui entender realmente quando eu consegui ver o tamanho das bolinhas e entender que e realmente, né? Se a gente for passar, a gente tem discutido muito, né, Camila, a questão também da poupança, da caderneta de poupança, tal. E é bem isso, quer dizer, por que as pessoas ficam ali no que ela conhece, né? Elas estão dispostas a pagar o que ela conhece por questão de segurança. Para você mudar de nível,
você tem que mostrar para ela que ela não vai perder aquilo que ela tinha anteriormente, né? Que é a questão do diferencial. Mas com o mesmo objetivo. Eu acho que esse é um ponto interessante. Mostrar para ela que ela vai atingir a mesma coisa, que ela vai conseguir conquistar a mesma coisa, mas num nível diferente, né? Então, mas a questão lá da poupança e por que não investe em outros investimentos, essa questão é trazer que é forma diferente, mas mesma função, né? Eu estou investindo em outras coisas, mas com a mesma função de trazer rendimentos. Não sei, eu acho que... Eu acho que seria o mesmo objetivo, não a mesma função. A função é diferente na forma de aplicar, digamos assim, né? Essa mesma função eu entendi que seria o objetivo do produto. Qual que é a função daquele produto? Você vai utilizar de uma forma diferente, mas vai ter a mesma função. Você tem, sei lá, um sabão em pó e um sabão líquido. São formas diferentes, mas a função dele é a mesma. Aí foi não sei se o exemplo que eu dei foi bom, mas eu entendi dessa maneira. Não é a função que aquele produto vai ter para o cliente. Então, Ele mas atende o que o cliente precisa. A forma e função diferentes e mesmo objetivo é o que entra do Circo de Solé, comparado com restaurantes, com as baladas. Então, a função é totalmente diferente. Você vai e a forma é diferente também. Isso, você vai para comer, você vai no outro, você vai assistir um filme, tarará. Só que o objetivo dos três é a mesma coisa, que é aproveitar a noite, né? Eu não lembro como foi colocado lá. Então, eu entendi dessa forma. É que o gráfico é meio confuso, né? Eu entendi também desse jeito que ele falou, né? Demorei um pouquinho, mas o gráfico ele é confuso, não pega fácil. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum... aqui eu tirei uma foto da fábrica. Eu fui me apegando aos exemplos para entender, porque eu não estava conseguindo entender. Então, por exemplo, da precificação estratégica para o custo-alvo. Então, aqui oh, meu Deus, da SWOT, que eles transformaram lá dos plásticos, né, das pulseiras, foi para diminuir custo. A IKEA em relação, não sei se é IKEA, não sei, em relação à parceria, IKEA, em relação a parcerias. E a questão do videocassete, que não se vendia o videocassete, ele alterou o modelo de precificação do setor, né? Como não vendia fita cassete, aí surgiu a Blockbuster e outras várias locadoras para você locar. Aí o videocassete começou a ser útil, né? Aqui é outra... aqui é o que ele traz, né? Da meta de custo, você analisando as parcerias, inovação de custo, inovação de precificação. Isso foi interessante que ele falou sobre a questão de você, da adoção, né? De falar com as pessoas, com os stakeholders da empresa. Então, empregados, parceiros de negócio e público em geral, para você, em vez de ser algo, né, se você não fala, se você não treina, se você não comunica de uma forma correta, o que é para ser legal, o que eles podem, né, unir força, que é o que a gente fala de audiência o tempo inteiro, né, vira totalmente ao contrário. E aí ele citou um exemplo do público em geral, dessa empresa aqui, Monsanto, que eles fazem grãos transgênicos modificados, pensando na fome do mundo, lá. Aí eu fiz uma busca no Google, só pus o nome da empresa. O que mais aparece? Os 12 produtos mais perigosos criados pela Monsanto. Notícias sobre... Aí é que fala. O antídoto da baia para a polêmica foram as principais que apareceram. Então, foi... Deixa eu até fazer, aproveitando esse exemplo, foi bem o que eu coloquei na minha apresentação, que ele fala ali, quando ele chega na parte do público em geral, que ele cita essa empresa, ele fala, o erro é permitir que a outra parte assuma o debate. Perfeito. Então, isso para mim foi uma coisa assim, tipo, não permita que eles falem o que você está fazendo. Conte você antes. Porque o grande erro foi eles não se posicionarem como, olha, nós vamos acabar com a fome, tananã. Eles deixaram todo mundo assumir o papel para daí eles se posicionarem. Eu acho que essa frase, o erro é permitir que a outra parte assuma o debate.
Tipo, é sua empresa, você tem que estar aqui. Essa frase, para mim, foi a que definiu a parte da adoção, sabe? Não, e aqui voltou, não sei qual capítulo lá atrás que a gente leu sobre a questão do planejamento estratégico, né? Que normalmente o planejamento estratégico só está na mão da alta diretoria, quase ninguém sabe. Lembra quando a gente discutiu sobre planejamento estratégico, sei lá que capítulo que foi? Aí voltou isso, né? Então, de querer, informe aonde a empresa quer chegar, como vai chegar, para todo mundo defender e ir junto. Cami, você tá travando. Eu tô travando até onde vocês escutaram. Você ficou meio robotizada, mas... Mas voltou. Tá. Aí ele traz esse aqui, teste de ideias do Oceano Azul, TOA, que daí é quando você vai medindo e vai pondo menos mais, né? E aqui eu também trouxe uma frase, Nai, como... para finalizar, como impulsionar a organização para executar a estratégia, embora ela não raro represente... sendo meio que uma comparação com os concorrentes já existentes, né? O que você pode oferecer de mais que o outro não tem. Isso. E embora ela não raro represente ruptura radical com o passado, né? Então, na verdade, você tem que seguir em frente, mas também não há ruptura. Eu travei de novo?